Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só no FC. Eu sou o Lanzinho, falo aqui Brasileirão Série A. No caso aqui, os jogos da quarta rodada da competição, né? A rodada que terminou nessa última segunda-feira, dia 8 de maio, né? No caso já, lembrando, esse meio de semana já teremos aí a quinta rodada da competição. Então vou fazer um breve resumo aqui sobre a quarta rodada do campeonato. Rodada que começou no último sábado, dia 6, foi o duelo entre Cruzeiro e Santos no estádio Independência, onde a equipe da Raposa acabou levando melhor, vencendo por 2-1, né? O Cruzeiro vem nos últimos jogos aí com bastante intensidade ali, com a transição rápida ali entre o ataque, entre a defesa e o ataque. No caso, o Rafael Bilu ali saiu machucado, né? Entrou no lugar dele o Wesley. E o Wesley foi o cara que decidiu o jogo para o Cruzeiro, fazendo os 2 gols da partida a favor da equipe cruzeirense. E o Santos diminuiu com o Ângelo na segunda etapa, né? No caso, o Cruzeiro aí vem uma sequência de 3 vitórias seguidas aí no campeonato. Além desse duelo também, né, tivemos o duelo entre Fluminense e Vasco no Maracanã, né, o clássico carioca, onde o Vasco aí com 55 segundos de jogo saiu na frente aí com o Pedro Raul, né, no caso aí, no erro de saída de bola do goleiro Fábio, né, o Alex Teixeira acabou ali tomando a bola e dando passes ali para o Pedro Raul abrir o placar, mas aí depois disso aí praticamente só deu o Fluminense no jogo, né, o Vasco ficou todo fechado ali do meio campo para trás ali, né, no caso uma situação parecida como foi nos outros jogos, onde o Vasco saiu na frente, acabou tomando empate, acabou não criando oportunidade, né? Praticamente deixou de jogar, né? O Fluminense chegou a ter ali 80% de posse de bola. No caso, no jogo ali foram 23 chutes do Fluminense contra 8 do Vasco. E no início da segunda etapa, o Lima empatou o jogo para o Fluminense, né? E fora também as boas defesas do goleiro Léo Jardim, que acabou garantindo o empate para o Vasco, terminando assim, Fluminense 1, Vasco também 1. No caso aí, por todo o volume que o Fluminense criou no jogo, né? Obviamente que o Fluminense poderia merecer a vitória, mas aí no caso o Vasco acabou segurando, né? Mas aí mais uma parte daí abaixo aí do que a equipe pode apresentar e também do modo como o Barbieri que coloca a equipe do Vasco, né? No caso, quer jogar de uma maneira reativa, mas parece que não teve reação nesse jogo. E nos demais jogos do domingo, né? Também tivemos o duelo entre América Mineiro e Cuiabá, né? Jogo realizado no estádio Independência, onde o América saiu na frente ali com a Aloysio aos 12 minutos. E depois na segunda etapa ali na reta final, ali o Cuiabá empatou o jogo ali aos 40 minutos ali, com uma jogada onde acabou tendo um desvio ali do defensor do América, né, do Marlon, empatando o jogo. Depois o Cavicoli foi expulso, né, num lance onde ele acabou defendendo com a mão fora da área, casa ligeira na falta, assim, obviamente, consequentemente, tomando cartão vermelho. E na cobrança de falta ali o Ronald fez o gol da vitória do Cuiabá, terminando assim América Mineiro 1, Cuiabá 2, aí no caso aí o Dourado conquistando sua primeira vitória na competição e o América ainda não pontuou no campeonato. Além desse duelo também, né, tivemos no Morumbi o duelo entre São Paulo e Internacional, né, no caso o jogo onde a torcida tricolor teve presente aí com mais de 40 mil torcedores presentes, e no caso aí São Paulo conquistando aí a sua mais uma vitória na competição, né, no caso os 2 jogos em casa foram 2 vitórias, né? No caso o jogo contra o América, e agora venceu o Internacional por 2-0. No caso o Luciano abriu o placar, né? No caso ele cobrou o pênalti, o goleiro Keller defendeu e no rebote o Luciano acabou mandando para o fundo das redes. Até o lance do pênalti foi até certo discutível ali. E na segunda etapa, ali, num belo chute ali da entrada da área, aí, o Pablo Maia fez o segundo gol, né? O Inter até chutou mais vezes ali contra o gol da meta do São Paulo, né? Mas aí foram poucas defesas ali difíceis ali para o goleiro Rafael, e assim, também destaque para a defesa de São Paulo, principalmente com a dupla de Arboleda e Beraldo aí, que vem se destacando apesar dos altos e baixos da equipe na temporada, e assim o São Paulo conquistando 3 pontos importantíssimos na competição. E além desse duelo, também tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Flamengo, né, equipes que foram finalistas da última edição da Libertadores, né, só que dessa vez agora pelo Brasileirão, onde a equipe do Flamengo, por mais que teve um pouco mais da posse de bola, no caso quem acabou sendo mais efetivo foi a equipe do Furacão, mas no primeiro tempo o Flamengo saiu na frente ali com o Gabigol ali na cobrança de pênalti aos 15 minutos, ainda na primeira etapa ali o Vitor Roque empatou o jogo para a equipe do Furacão, aí depois no segundo tempo, né, no caso num lance ali até bastante discutível, né, o gol da virada do Furacão, onde no lance ali houve o choque entre o jogador do Atlético Paranaense com o Santos, né, o Santos acabou e ficou desmaiado ali em campo, né, sem poder reagir. O jogo acabou continuando e assim, decorrente saiu o gol, né? Até pela regra que eu acabei vendo até um vídeo aqui do Carlos Eugênio Silva falando, né, que pela regra ali, no caso, o lance deveria ser
paralisado, né? O gol em si ser anulado, mas aí acabou. A jogada acabou prosseguindo e assim o Furacão acabou vencendo o Flamengo por 2-1, né? No caso aí, o Flamengo em 4 jogos foram uma vitória e 3 derrotas. E no estádio da Fonte Nova também tivemos o duelo entre Bahia e Curitiba, né? No caso, Bahia, que não começou bem o campeonato, agora, depois que a vindo de alguns reforços aí, já desse início de campeonato aí, como o Ademir, Tassiano, aí também, além do zagueiro Vitor Hugo, a equipe veio, já tá vindo numa crescente aí, já, no caso aí, do jogo anterior, teve uma vitória importantíssima, né? Contra o Vasco, fora de casa, e agora, vencendo o Curitiba dentro de seus domínios aí, garantindo aí a vitória por 3-1. No caso, no primeiro tempo ali, uma jogada pelo lado esquerdo, a bola acabou desviando aí no Vitor Luiz, né, abrindo o placar para a equipe do Bahia. Na segunda etapa, num chute fora da área, o Gabriel Bosquilha empatou o jogo para o Curitiba, mas na sequência ali, poucos minutos depois, o Bahia ampliou o marcador com gols ali do Gabriel Teixeira e cobrando a bola parada, o zagueiro David Duarte. Duarte fez o gol da vitória. A equipe baiana termina assim, Bahia 3, Curitiba 1. O Bahia City aí, o Bahia é o mundo. E os demais jogos aí que deram continuidade na rodada, no caso também no domingo, tivemos no estádio Newton Santos, no Engenhão, o duelo entre Botafogo e Atlético Mineiro, onde a equipe da Estrela Solitária acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, né? No caso o Botafogo entrou ali com um time, entre aspas, misto ali, né? Porque tinha alguns titulares que foram poupados, mas a equipe acabou dando conta ali, né? Os destaques ali para o belo gol ali do Vitor Sá, aos 30 minutos da primeira etapa, né? Um gol de letra. O Galo teve um pouco mais a posse de bola, mas quem foi mais efetivo foi em um breve momento, só que aí, principalmente na segunda etapa, o Botafogo finalizou mais e acabou ali conseguindo ali, o segundo gol ali com o Matheus Nascimento. Poderia ter ampliado o marcador, né? Teve boa chance ali, mas terminou assim, né? Botafogo 2, Atlético Mineiro 0 aí, Botafogo 100% aí no campeonato, 4 jogos, 4 vitórias. E no estádio da Serrinha tivemos o duelo entre Goiás e Palmeiras, né? No caso, Palmeiras saiu na frente ali 4 aos 10 minutos. Ali, no caso, na cobrança ali de escanteio, a bola teve o desvio ali no primeiro poste, né, e na sobra ele acabou mandando para o fundo do gol. Ainda no final da primeira etapa, ali, o Goiás teve o jogador expulso ali, né, o zagueiro Lucas Halter. No caso, no lance ele fez a falta, o juiz primeiramente tinha dado cartão amarelo, após a revisão no VAR, acabou tomando vermelho, assim o Goiás ficando com a menos boa parte da partida. Depois, na segunda etapa, ali, o Palmeiras ampliou o marcador ali, acabou gerando a goleada, né, no caso, no início do segundo tempo ali, uma jogada onde acabou desviando ali o Sidmar, né, fazendo gol contra, e depois com gols ali do Rafael Veiga, do Hendrick e do Dudu, o Palmeiras fechou o placar, terminando assim, Goiás 0, Palmeiras 5. E na Arena Grêmio aí tivemos aí o jogo bastante movimentado, a partir aí de 6 gols, foi o duelo entre Grêmio e Red Bull Bragantino. No caso aí a equipe do Grêmio saiu na frente com o Cristaldo aos 6 minutos aí, no caso ele pegou a bola para bater, no caso normalmente quem cobra é o Luis Soares, né? Ele perdeu algumas chances ali, penalidades na temporada. Ainda na primeira etapa, o Red Bull Bragantino empatou o jogo ali poucos minutos depois ali com o Matheus Fernandes. E no segundo tempo, o Eduardo Sacha virou o jogo para a equipe de Bragança. E na sequência, poucos minutos depois, aí, um belo chute ali de vôlei, ali, o Luis Soares empatou o jogo para o Grêmio, aí, no caso aí marcando seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. O Everton Galdino fez o terceiro gol para o Grêmio, mas nos acréscimos o Thiago Borbas empatou o jogo, terminando assim, Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3, ele até na coletiva pós-jogo aí, né, o Renato Gaúcho aí cobrando a própria diretoria do clube, né, questão de reforços aí, se caso o Grêmio quiser brigar por títulos na temporada, hein. E na Neoquímica Arena, né, fechando a rodada, tivemos o duelo entre Corinthians e Fortaleza, no caso aí. Foi o segundo jogo do Luxemburgo aí no comando da equipe do Corinthians, né, no caso o jogo teve um certo equilíbrio, o Fortaleza teve um pouco mais de posse de bola, mas quem chegava com mais perigo ali em diante ao gol era a equipe do Corinthians, né? No caso teve algumas boas chances ali na primeira etapa ali com o Roger Guedes, com o Matheus Araújo. Depois na segunda etapa ali o Fortaleza após algumas substituições por questões de lesões, né? No caso quando saiu o Moisés, saiu o Thiago Arnaldo, né? No caso entrou o Pochettino, entre outros ali durante a partida. No caso, né, entrou o Romarinho também, que tinha entrado no primeiro lugar do Moisés, depois o Iago Cachorro, o Zanocelo. No caso da escalação do Corinthians, tem alguns jovens ali da base começando por titular, como o Matheus Araújo, o Pedro, camisa 27. Aí depois na segunda etapa, o Luxemburgo colocou
o Yuri Alberto no campo, o Romero, o Paulinho, o Guilherme Biro, né? No caso, o garoto aí até entrou bem no jogo em alguns momentos. Aí depois o Fortaleza abriu o placar com o Caio Alexandre, uma bela jogada ali, né, que iniciou ali com o Romarinho. O Silvio Romero fez ali a parede, né, na entrada da área. O Caio Alexandre acabou mandando para o fundo das redes. Ali aos 34 minutos, aos 33 minutos, quer dizer, da segunda etapa. E depois aos 42 minutos ali numa jogada, num cruzamento na área, a bola acabou saindo mal ali, o goleiro Fernando Miguel. E na sobra, o Yuri Alberto empatou o jogo para o Corinthians. Depois disso, né, as duas equipes acabaram se arriscando mais, né? Cada um momento era Fortaleza ou Corinthians atacando, mas terminou assim, né? Corinthians 1, Fortaleza também 1, né? No caso, principalmente com o Fortaleza como visitante, né? O ponto fora de casa é importante, mas pelas circunstâncias desse jogo, obviamente que o empate acabou saindo com um sabor de derrota, né? Para o Corinthians, pela qualidade do seu adversário, o empate também não é um resultado ruim, mas obviamente que dentro dos seus domínios, o importante é os 3 pontos, né? Mas vamos ver aí no decorrer da competição aí que o campeonato vai ser muito pegado, né? Além da própria equipe do Corinthians agora com o Luxemburgo, né? Vai tentar mudar algumas peças e tentar extrair o que é de melhor dentro do elenco para poder a equipe conseguir algo melhor na competição. E assim, concluindo a quarta rodada, né? A quinta rodada já começa amanhã, quarta-feira, dia 10, então já vou passar brevemente os jogos que teremos na rodada. Então, na quarta-feira, aqui no caso, teremos a maioria dos jogos, né? Teremos 7 partidas. O Internacional recebe a equipe do Atlético Paranaense. O Santos recebe o Bahia na Vila às 19 horas. Também às 19 horas teremos Red Bull Bragantino e América Mineiro. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Atlético Mineiro. No Maracanã, o Flamengo recebe a equipe do Goiás às 20 horas. Também na quarta-feira, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Fluminense. E no Allianz Parque teremos Palmeiras e Grêmio às 21h30. Na quinta-feira, fechando a rodada, teremos Coritiba e Vasco no Couto Pereira às 19 horas. No Engenhão teremos Botafogo e Corinthians. E na Arena Castelão, Fortaleza e São Paulo, assim, concluindo a quinta rodada. E no final de semana também já teremos a sexta rodada e assim por diante. E na próxima semana aí, teremos aí os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, né? E obviamente você acompanha tudo aqui no canal Só no Procedência FC, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!